Continuando então a nossa proposta de fazer um resgate do nosso instituto, hoje nós temos a honra e por que não dizer o privilégio de ter esse bate-papo aqui com o professor Neivo Luiz Orzeto. O professor Neivo é do Departamento de Anatomia. Eu digo sempre que porque nós nunca deixamos de ser, né? Às vezes a gente está entrevistando professores que já se aposentaram, mas na verdade se aposentaram da missão da docência, mas não deixa de existir no departamento e no instituto. E a gente agradece muito a oportunidade e o tempo que o senhor dedicou, né, para que essa manhã tivéssemos essa conversa. E talvez, professor, antes disso eu queria dizer uma coisa. Há mais ou menos 16 anos atrás, eu fiz curso de biologia na Unesp em Bauru, e meu professor de anatomia falou assim, vocês vão ter que seguir esse livro. E quem escreveu o livro foi o professor Neivo, né? E hoje, então, por que não dizer que eu estou até emocionado em estar aqui batendo esse bate-papo e ver que o professor Neivo de fato existe. Existe. E que está aqui hoje tendo essa conversa com a gente. E talvez eu cometesse alguma injustiça, professor, para tentar falar um pouquinho dessa trajetória. Eu queria que o senhor falasse um pouco das características que nós falamos agora há pouco, inclusive um pouco, sobre a formação, sobre o início do nosso instituto. Talvez nesse conjunto de pessoas que já estiveram aqui, que estarão aqui compondo esse resgate que é a proposta, resgate histórico que é a proposta do nosso instituto hoje, talvez o senhor tivesse feito parte do início, não foi isso? O senhor poderia falar um pouquinho dessa história para a gente? Até do pré-início. Olha lá, tá vendo? Então. Bom, conforme eu estava te dizendo, eu cheguei aqui em maio para ver. E fui contratado em junho, no dia 1º de julho, perdão, de 63, juntamente com o Dr. Bário, o Dr. Benedito Soares, da Zoologia, e eu fomos contratados no mesmo dia. O senhor chega do Rio Grande do Sul? Do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu era auxiliar de ensino na Faculdade de Medicina lá. E vim para cá por indicação do Nicanor Lete, que era meu colega lá em Porto Alegre e tinha sido meu professor na faculdade. Então, ele foi o primeiro professor que veio aqui, ficou 2 anos, foi embora, e eu fiquei, então, continuei aí. Mas quando eu recebi esse convite, eu fui procurar saber o que era isso. Então, me informaram que o Estado de São Paulo havia feito, a história que me contaram, né? O Estado de São Paulo havia feito... O governador do estado na época, não recordo agora, mas não é difícil de a gente descobrir, havia nomeado uma comissão de figurões, de célebres professores distintíssimos, eu conheci alguns. Um deles até foi diretor aqui anos depois, para saber quais eram as necessidades do estado de São Paulo. E aí essa comissão concluiu que as necessidades eram de médicos, biólogos, veterinários e dentistas. E criaram, então, em uma lei de 1962, não sei se é Carvalho Pinto, a Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu, onde se inclui o embrião do Instituto. Ótimo. Aquela faculdade com esses 4 cursos. Perfeito. E que desses 4 cursos botaram em funcionamento, abriu o vestibular para 3, Medicina, Biologia e Veterinária. E não puseram para odonto. O que eu achei uma grande... Perdão na palavra, uma grande besteira, sim, porque seria a primeira faculdade de odontologia do Brasil, talvez, dentro de um hospital, porque o hospital estava pronto ali, né? E a odontologia não foi instalada, ficaram nesses 3 cursos. E nesses 3 cursos também são informações que eu não tenho como... Mas eu tenho para dizer que é o Instituto. O que seria o Instituto? Vieram alunos na primeira turma para a Medicina, Veterinária e Biologia. Os alunos de Biologia e Veterinária, alguns, eu não sei quantos, nem de um lado e do outro, que isso tudo não tem como levar. Claro, claro. Fizeram um movimento aí para serem transferidos para a Faculdade de Medicina. Então, teoricamente, o IB já existia. Em 63, não como IB, mas como os alunos de biologia. Entendi. Que transferiram em 64. Claro. Em 63 eles fizeram anatomia comparada e veterinária. E em 64, quando eles foram transferidos para a medicina, eles fizeram anatomia humana comigo. Ok. Eu ia perguntar exatamente. Então,
Naquele ano de 63 não teve aluno de biologia, de 64, não sobrou aluno de biologia para 64, porque eles passaram na medicina, então não teve segundo ano, né? E eles fizeram as disciplinas que não haviam sido ministradas só para medicina e tal, e adaptaram isso aí. E a partir de 64, então, começaram já então os alunos oficialmente da medicina, da biologia, que não transferiram. Isso em que ano, professor? 63 eles transferiram para a medicina em 64, porque não dava, o curso já estava em andamento. Sem dúvida. Né? Então, na verdade, o IB começou em 63, só que aqueles alunos que eram da biologia e da veterinária... Tiveram a opção de migrar. Não, eles fizeram um movimento com que eu não lembro bem, mas era o Conselho Estadual de Educação que fez, que mexia com isso aí, tá certo? E a partir daí, então, depois de 64, a biologia teve seus alunos sempre, né? E até que a Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu foi dividida na administração de uns reitores posteriores, criando a Faculdade de Medicina, o IB, a medicina veterinária, né? Então aí passou a ser IB, mas na verdade o embrião da IB já eram aqueles alunos de 63, perfeito, tá certo? E aí o IB começou com um nome um pouco meio esdrúxulo, Instituto Básico de Biologia Médica e Agrícola. O nome não se adaptava a isso, todo mundo achava que o nome não estava correspondendo. A identidade. Era até difícil, né? E os anos foram se passando. E aí se criaram aqui algumas correntes políticas adversas, sabe, dentro do IBBMA. Sim. Olha que nome, parece um palavrão. E criaram, então, aí alguns desconfortos políticos, enfim. E, passado aí um tempo, eu era um dos mais antigos, tinha uma certa liderança, e me candidatei a diretor e fui eleito diretor do IBBMA. Ok. E como diretor na congregação eu propus a mudança de nome. E aí foi aprovado o Instituto o nome que tem hoje, né? Instituto de Biociência. Não era o nome que eu queria, mas eu era como diretor só, era um voto, né? Eu queria um outro nome. Então a gente está falando hoje com a liderança que transformou o nome foi na minha administração. Que interessante. Eu era diretor. E o pessoal aceitou esse nome, né? Como eu te disse, não era o nome que eu queria, mas sim. O nome ficou aí, e aí ficou conhecido hoje, internacionalmente. Aí, professor, talvez eu cometesse um abuso, o senhor lembra do nome que o senhor sugeriu na época? Instituto de Ciências Biomédicas. Ok. ICB. ICB. Parecido com outros ICBs que já existiam. Não, tem um ICB da USP, mas IB tem outros dois. Perfeito. Tem Rio Claro e Rio Preto. Então, os IB se confundem, vocês vão acrescentar até os dias de hoje, onde eles estão localizados. Perfeito. Agora, o Instituto de Ciências Biomédicas seria da Unesp, só tem um, Botucatu. Né? Mas foi voto oferecido, então, respeitando. O professor, na ocasião, a Unesp não tinha chegado ainda, né? A Unesp? Isso. Não, filho, já tinha chegado. Já tinha chegado? Quando se criou o Instituto Básico de Biologia Médica e Agrícola, era já a Unesp, uma unidade da Unesp. Ok. Entendi. A Unesp já estava aí. Cujo primeiro reitor foi o Luiz Martins, que havia sido meu colega em Bauru, que eu trabalhei lá com ele, que ele me chamou lá, né? E depois ficamos amigos há um tempo até hoje. E depois eu voltei para Bauru, depois que eu aposentei aqui, fiquei mais alguns anos lá, né? Joia. Mas nesse meio tempo eu também tinha já me transferido para Marília, né? Aposentei aqui, fiz toda a minha vida aqui, aposentei e aí fui embora, né? Então, foi isso que nós fizemos aí, foi uma
uma luta em glória naquela época, mas isso Sim. no começo, mas como tudo, né? Claro. O problema, um dos piores problemas que nós tínhamos aqui era acesso. Em períodos de chuva até a aula foi suspendida, não tinha como chegar até aqui. E todas as coisas que hoje, naquela época, podiam ser relevantes, hoje são irrelevantes. Né? Professor, então o senhor chega do Rio Grande do Sul, a convite do colega. Do colega, né? E aí a carta de convite que mandou foi o Montenegro, o professor Montenegro. Professor Montenegro. Sempre foi que coordenava tudo. Um articulador, né? Do processo. Era o articulador, ajudava, colaborava com o diretor, que era o doutor João Alves Meira, o diretor no começo. Depois é que começaram a se criar diretores aqui. Né? Então posso dizer que eu estou falando com um professor que não só começou a montagem do departamento de anatomia, mas que também começou a montagem do próprio instituto. Ah, sim, claro. Que veio trazendo as suas ideias. Sem dúvida. Até a mudança de nome. Até a mudança de nome, que bacana. Professor, e essa mudança como foi? O senhor pegou um ônibus lá em Porto Alegre? Não, realmente, quando eu vim de lá para cá, eu vim conhecer. Sim. Então, quando cheguei aqui, o Nicanor Lete já estava aqui, né? O Montenegro, e tinha mais 5 professores, eu acho que eu sou o 6º. Estava aqui, então, Walter Maurício Corrêa, já falecido, Arli Pacheco, Clésia Marques, que foi minha colega na universidade, depois voltou, gaúcha também, voltou para o Rio Grande do Sul, Edith Lelo, e... Será que estou esquecendo alguém? Não quero ser injusto, mas esses 4 estavam aqui, da histologia. O Walter Maurício Corrêa, Arli Pacheco, Edith Lelo e Clésia Marques. E Nicanor Lete na anatomia. E um professor da anatomia humana, e um professor, uma excelente pessoa, que vinha da USP para cá para a anatomia veterinária, o professor Plínio Pinto e Silva. Ótimo. É, uma figura maravilhosa. Professor, e qual USP ele era alocado? Em Ribeirão Preto? Ele vinha de qual? Não, vinha da veterinária de São Paulo. Veterinária de São Paulo. Ficou aqui um tempão, tal, assim, ele era uma espécie como professor colaborador, um dos primeiros professores também. Ou seja, o nosso instituto começou a ser abraçado. Não, é uma pessoa magnífica. E depois de aposentado lá, aí ele transferiu definitivamente para Botucatu e ficou morando aqui um tempão. Aí, o filho dele foi professor aqui no IB também. Passado um tempo aí, né? E algumas coisas também a memória foge de mim, já esqueço muita coisa, às vezes faz parte, né? Com certeza. Tem um alemão me perseguindo aí. Por isso que esse registro é de extrema importância. Então. Agora, as coisas aqui não foram fáceis, foram Imagina. Coisas muito complicadas no começo, mas havia muito entusiasmo, muita união entre os professores que vinham aqui, e a maioria jovens, sabe? Maioria não, todos jovens. Então, eu acho que não tinha um com 40 anos, talvez nem o Montenegro tivesse 40 anos, acho que não. Eram todos jovens, né? Menos de 40 anos, alguns menos de 30, como era o meu caso, da Edi, talvez do Bairro também, né? O Valêncio, não me lembro bem, né? Professor, eu tenho feito algumas entrevistas, algum bate-papo, né? Tenho dito que isso é um privilégio, a gente falar com professores que de fato começaram a história. E a palavra que tem permanecido é a palavra transformação, né? A transformação de um sonho, talvez com o convite do professor quando te mandou a carta, né? E vocês com as mangas arregaçadas fizeram aquele sonho virar realidade, não é isso? Não tenho a menor dúvida. O grupo que veio disposto a isso aqui, sabe? Veio para fazer. Você percebe que alguns ficaram aqui, até morreu, até quase morreu. Como os aposentados que estão aí. Somos 4 ainda, de 63, né? Estão aí. Não vieram assim para um espírito dizer, bom, vou ali, faço um trampolim para outro lugar. Vieram para ficar mesmo, né? Se instalaram ali e tal. A raiz ela foi fincada. Foram e fizeram uma coisa bem feita, isso eu não tenho nem dúvida. E a partir daí as coisas foram melhorando. Em 64 já aconteceu uma coisa muito chata. Uma chata não, mas faz parte. Tá? Com certeza. Em 64,
portanto, um ano depois, o professor Lett, que era eu e ele éramos professores de anatomia. Quer dizer, ele e eu, ele era o chefe, eu era o assistente. E em 64 veio para cá também, a convite do professor Lett, o professor Eládio Pessoa de Andrade, de Fortaleza, que tinha sido amigo do Lett em outros períodos. E o professor Eládio veio de Fortaleza em 64, para anatomia humana. Mas quando chegou em outubro, novembro de 64, o professor Lett comunicou a gente que ele ia voltar para o Rio Grande do Sul. Foi um impacto, porque era o nosso líder, o nosso chefe, já era livre docente, cara experiente, né? E ficava eu aí com um ano, e o Eládio era mais experiente, porque ele já era mais velho, porque eu tinha uma certa experiência lá na Universidade Federal de Fortaleza, onde ele era professor já, né? Mas ainda não era titular. E aí nós ficamos, Eládio e eu. Só que o Eládio sofreu um trauma na coluna cervical e se afastou todo o ano de 65. Então, eu fiquei sozinho em 1965 como professor de anatomia humana para 90 alunos de medicina, com aula de segunda a sexta. Poxa vida. O ano inteiro. Eu vejo as dificuldades desses meninos Você com a carga horária de medicina, com vários professores. E com um professor com 2 anos de experiência como eu. Eu não tinha título nenhum, eu era auxiliar de medicina. Ou seja, o desafio foi lançado a todo Meu instante, Deus né, do professor? céu, aquilo lá, hoje eu não faria isso, bom, claro. O mundo mudou completamente, não havia hoje tem mais gente para isso. E ninguém queria saber, não. Sim. Não veio o professor da USP para cá, no começo, a sessão do Montenegro, né? E também de Ribeirão Preto. E eu fiquei sozinho, na verdade eu fiquei no ar, em 65, com 90 alunos e sozinho. Aí eu falei para o diretor da época, que se não me engano era o professor Euclides Martins, já na altura. Mas não tenho bem. Aí eu teria que pensar e botar no papel para falar exatamente. E disse, olha, eu não tenho condições, eu vou me embora. Eu disse, olha, eu vou para Brasília, tinha um convite de Brasília, eu vou para Brasília. Eu não vou ficar aqui sozinho com 90 alunos, eu não tenho condição de dar esse curso sozinho. Quem é que segura 90 alunos de medicina? E aluno de medicina é outra conversa, viu? Sem dúvida. Eles sabem o que querem, sabe? E a anatomia era, hoje não sei. As informações que me dão não são muito boas. É uma matéria fundamental. É a primeira matéria do médico, onde ele vê o corpo humano, ele tem a autorização legal de mexer no corpo humano, cortar, dissecar, enfim, né? E que entusiasmo, né? Hoje, como te digo, hoje as informações que eu tenho não são essas, mas na época era emocionante a anatomia. Mas com um professor só, com 24 anos e meio, não tinha feito 25, eu já tinha feito 25. O que é isso, né? Professor, para ficar claro para a gente, perdão a interrupção, mas era um professor formado em graduação há 2 anos. Ah, sim, há 2 anos, Eu havia sido auxiliar em Porto Alegre, auxiliar de ensino durante 6 meses e depois aqui, né? Agora, eu tinha sido um bom aluno de anatomia, eu já tinha essa vocação, já tinha sido um estudante bolsista do CNPq e tudo, né? Mas voltando à história, aí eu conversei com o Montenegro, que era o nosso líder aqui, e não sei quem mais alguém, digo, gente, eu vou me embora, eu não vou ficar aqui sozinho para isso. Não, mas para aí que nós vamos arrumar um professor para vir colaborar com você. Aí arrumaram um professor chamado Gerson Novak, aposentado de Ribeirão. Ele veio aqui, mostrei a anatomia e tal. Então o que eu faço? Não, se começa a dar o curso, depois eu venho. Até hoje estou esperando o Gerson Novak, que não veio. Aí eu voltei a falar para o pessoal, gente, não dá. Aí eles vão, o que se sugere? Bom, o que eu posso sugerir a vocês, que se vocês autorizarem, que eram os 2 líderes do Montenegro, basicamente era o chefe do Montenegro, né? Digo, e que eu contrate 2 profissionais, porque eles não sendo anatomistas, da cidade. Então, permitiram. Aí eu tinha um dentista que era um excelente profissional, que tinha sido professor também, Carlos Teixeira Pinto. E um outro professor e um outro médico, que era um cirurgião vascular, que tinha
passado uma temporada na Alemanha, uns 2 anos e tal, chamava Dario Abdelnour. Aí eu fui conversar com eles, eles não queriam vir em tempo parcial para me ajudar na anatomia. E a faculdade autorizou contratar os dois, aí eu orientava eles no como é que era, né? Mas o responsável era eu, que era tempo integral. Né? E aí a anatomia continuou. Passados 2 anos eles foram embora, mas nesse meio tempo eu já tinha o professor Isenil Tâmega de monitor, um excelente professor, o professor Valdemar de Freitas no ano seguinte também, e todos eles foram meus alunos e tal, aí a anatomia virou uma estrela, sem falsa modéstia, internacional. Porque eu fiz meus títulos todos, até professor titular, com todo o pessoal da USP que vinha aqui, né? Vinha aqui fazer concurso, trabalhar muito poucos, porque eles não acreditavam, acho, talvez, né? Pois é. Eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Anatomia, fui delegado brasileiro na Federação Internacional de Associações Anatômicas e fui mais representante brasileiro como delegado da Sociedade Brasileira de Anatomia nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Itália, na Alemanha, Portugal, no Chile, no Uruguai, onde eu ia como representante brasileiro, porque eu era o presidente da Sociedade Brasileira de Anatomia e criei a revista. Quando eu digo criei, parece um cabutíssimo, mas não é. Quer dizer que eu era o presidente. Criamos, comigo, o presidente da sociedade, a Revista Brasileira de Anatomia. Mas quando eu fui apresentar esse pedido do CNPq para bancar, um dos membros lá disse, olha, que era um excelente professor de Minas Gerais, o professor Ângelo Machado, ele disse, olha, Neivo, eu autorizo se você mudar o nome da revista. Eu digo, bom, que nome que você quer que dá? Põe a Revista Brasileira de Ciências Morfológicas. Falei para ele, está mudado. E aí o conselho aprovou bancar a revista. Fazer uma revista é caro. A revista funcionou um tempo. Não sei como anda hoje, porque eu estou afastado já há muitos e muitos anos. Né? Mas então, a Revista Brasileira de Ciências Morfológicas começou com essa proposta. Sou o criador dela. Maravilha. Eu e o professor Navarro de Bauru, que era o meu, que morreu já, coitado, que era o meu braço direito na época na Sociedade Brasileira, que ele era secretário-geral. Acho que era o secretário-geral, né, da Sociedade Brasileira de Anatomia, cuja sede é na Escola Paulista de Medicina. Professor, então aquele menino, que eu posso dizer assim, que chegou do Rio Grande do Sul, começa a desenvolver em Botucatu um trabalho fascinante. Realmente tem orgulho do que eu fiz. Que bacana. Inclusive fiz mais coisas. Criei o Intermesa, um torneio de futebol entre as mesas de secção, que eram 7 alunos por mesa, tinha 2 meninas e 3 rapazes, ou 4 lá, e faziam os times. E tinha o time da anatomia também, que eram todos professores jovens, funcionários jovens. Então nós disputávamos esse torneio, porque ele ficou famoso. Inclusive o senhor jogava futebol? Jogava futebol com eles, claro. Então, ou seja, tinha uma interface bacana com os meninos. Tinha, inclusive a primeira quadra de futebol aqui, foi aí onde é a biblioteca, quem construiu, posso dizer que ajudei a carregar o cimento. Eu e o doutor Osório. Não, essa foi com os funcionários. Lá onde a bomba de cobalto que botaram lá, eu e o doutor Osório, que é um urologista da cidade, fizemos uma quadra de futebol de salão. Carregamos o cimento para estudar, jogar, sabe? Professor, talvez, não tenho certeza que quem pega um livro do senhor numa estante de biblioteca não tem ideia da grandeza do ser humano que o senhor representa e representou para esse instituto. Mas na verdade, para eles foi muito bem, mas o que eu tenho realmente... É duro dizer isso aqui, porque pode parecer uma coisa assim, né, mas é a pura verdade.
foi o que eu fiz pela anatomia, para a anatomia brasileira, em que eu sou autor de capítulos de livros, sou talvez um dos poucos brasileiros que sou membro da Academia Mundial de Ciência e Tecnologia, concedido pela Universidade de Valência, na Espanha. São os títulos que eu ganhei por aí, né? Professor, o senhor a gente está tocando no ponto da questão dos livros. Quando que o professor Zorzetto passou a ter esse projeto? Eu posso transformar como professor os meninos que estão aqui sob a minha docência, mas eu também posso transformar meninos distantes escrevendo livros. Né? Quando esse projeto passou o embrião deixou de ser embrião e se desenvolveu? Não, bom, primeiro, o meu livro, que é um livro de anatomia básica, que é um livro, vamos dizer até anatomia elementar, mas é um livro para principiantes. Ele é uma mistura de livro e atlas, você viu que ele é tudo ilustrado. Sim. E isso se deve a praticamente irmão que eu tinha aqui, que era o desenhista do departamento de anatomia, o professor Vinícius Luiz, um artista singular. Não acredito que tenha tido no Brasil um artista como ele, que ficou aqui incógnito do mundo, mas para a população botucatuense trata-se de uma pessoa sem par, sem igual, que é o artista daqueles desenhos. E como eu digo, então, vamos ver se com esse artista eu faço alguma coisa, tanto que o livro, nos primeiros edições, saiu com o nome dos dois, do Neivo e do Benedito Aloysio. Mas depois a editora diz que tem as regras que põe o nome, mas não como autor do livro, põe lá ilustrações, Benedito Aloysio, né? Mas esse é o livro de tal, porque na verdade as obras minhas os trabalhos meus mais significativos internacionalmente são os capítulos dos livros de ouvido, que toda a minha formação, a maior parte da minha produção científica é em anatomia do órgão vestíbulo coclear, que é ouvido, vamos ver se chama, né? Tanto que eu tenho o capítulo de ouvido do Tratado Brasileiro de Otorrino, que é um livro fantástico, 4 volumes, não dá nem para carregar pesado. Eu escrevi mais um livro, de um tratado de um volume só, mas desse tamanho, que se chama Otorrinolaringologia, Princípios e Práticas. Também escrevi o primeiro capítulo, que é Anatomia, né? E tenho mais ou menos uns 100 trabalhos publicados em colaboração durante todo o meu tempo que eu passei aqui, e também em Marília depois, né? Na fonoaudiologia. Não estou contando, estou somando isso tudo que eu fiz aí, né? Professor, nós começamos a falar um pouquinho de trabalhos científicos, de livros, né? E não falamos da formação de pós-graduação do senhor. O senhor se formou o mestrado e o doutorado? Não, aí é que está uma coisa engraçada. No meu tempo não tinha pós-graduação. Não tinha ainda pós-graduação. Talvez tivesse lá, mas uma pós-graduação oficial, reconhecida pelos órgãos responsáveis, não existia. Mas o professor, que foi nosso diretor aqui, Armando Ramos, da Farmaco, é um homem muito inteligente. Ele criou um curso de pós-graduação, não oficial, mas reconhecido pelo Conselho Estadual de Educação, enfim, de farmacologia. E aí se inscreveram, se não me engano, uns 8 ou 9 ainda. Eu era anatomista, mas eu foi lá falar, Armando, eu não posso fazer esse curso de farmácia. Olha, se não preencher as vagas, você pode, porque eu era anatomista, o que eu vou fazer com farmácia? Mas acabei fazendo pós-graduação em farmacologia, acredito. Né? Só que não existia curso de pós-graduação em outras áreas, assim, aqui mesmo. Depois foi formalizado e se criou curso, e aí teve até curso de pós-graduação aqui em anatomia, depois que eu saí também, né?
Aí eu já tinha praticamente saído. Então, a pós-graduação, então, em anatomia, que é onde eu trabalhei a vida inteira, eu não fiz pós-graduação porque não tinha, mas participei dos outros. Então, fui professor no pós-graduação de anatomia da Escola Paulista e da Faculdade de Medicina, anos a fio. Tenho diversos orientados da USP, que eu era o professor, a minha disciplina era sempre ouvido, né? Estou falando ouvido para simplificar o entendimento. Sim, O vestíbulo coclear fica meio sofisticado, né? Então, fui professor dessas duas disciplinas. Professor, dos alunos que o senhor orientou, o senhor lembra algum assim que depois foi para a universidade? Imagina, o Zenil Tâmega, Carlos Piffer, o Valdemar, Progresso Garcia, o Jair de Campos Soares, João Lopes Toledo, da USP, da Unicamp também, mas agora já esqueci, né? De Wilson Pacheco, da Universidade Federal de Santa Catarina. Olha, tem uma coisa, mas é que eu, como eu te falei, né? Professor, eu chamei essa atenção para mostrar que o professor, com essa missão da transformação, transformando pessoas do bem, essa transformação ela alcança lugares que ultrapassam os nossos muros, não é? Com essa contaminação dessa questão da transformação que o senhor trouxe do Rio Grande do Sul para Botucatu, então significa que isso se propagou. Ah, sim, é claro, mas na verdade a minha formação anatômica é toda paulista, né? Claro que eu comecei, fui monitor de anatomia, né, quando eu era aluno, e comecei em Porto Alegre, né, como auxiliar de ensino, mas a minha formação mesmo foi tudo aqui em São Paulo, né? Fiz o meu orientador de doutorado, foi o professor Plínio, esse que eu te falei, sim. Que ele já era livre docente quando ele veio de São Paulo para cá. Então, e depois inclusive depois na fonoaudiologia também, mas aí já é outra fase da minha vida, né? Eu já tinha saído daqui, já tinha aposentado, né? E com essas especialidades do ouvido, como nós dissemos agora, aí teve esse, eu posso dizer entre aspas, esse assédio das universidades de fonoaudiologia. Andei por tudo. Inclusive o HRAC ali em Bauru. 14 anos eu fiquei ali, mais ou menos. Orientei muita gente aí no HRAC. O diretor de lá era amicíssimo meu, todo. Professor, o senhor teve um tempo nos Estados Unidos, foi isso? Eu estagiei na Universidade da Califórnia, em 78. Como pós-doc? Ah, sim, já foi lá mais para... Naquela época nem chamava isso, né? Na verdade eu estagiei no Instituto de Otologia de Los Angeles, vinculado à Universidade do Sul da Califórnia, então não era... Aliás, se fazia tudo por conta, quer dizer, mandei uma carta, o meu currículo para lá, e a indicação de um professor argentino, que eu conhecia nos congressos de otorrino, onde eu ia, levava anatomia, o pessoal gostava muito. A anatomia otorrina é bonitinha, sabe? É tudo pequenininho, bonitinha. E só um doido mesmo para se meter a fazer isso. Né? E aí eu fui para lá. Fui para lá e fiquei... E como foi essa experiência, professor? Interessante. Você ficou um ano? Não, fiquei alguns meses. Não, que eu já era prático, né? Sim. Algumas coisas que eu fui aprendi lá foi mais técnica, uma técnica que eu queria fazer aqui, porque a parte em si, eu já tinha um pleno. Professor, e nessa ocasião o departamento já tinha outros docentes? Já tinha professores titulados e tal. Não sei se tinha livro docente ainda, talvez até tivesse, mas tinha o Zenil, o Valdemar, o Piffer, e esses todos que, inclusive, depois também andaram pelo exterior, desses meus assistentes aí. O Piffer foi na França, tá? O Jair foi para o Japão, o Valdemar ficou na Escola Paulista há quase um ano, o Zenil na USP, o Progresso do Jair também em Ribeirão Preto, todos eles, nenhum deles nasceu, cresceu e morreu aqui, não. Tá?
eu fazia questão de mandar eles. Eles todos foram para fora para ver como é que eram as outras escolas, né, as outras universidades, enfim. Professor, antes da nossa conversa de hoje, eu estive aqui na secretaria do nosso diretor, e ali tem uma placa. Não sei se o senhor chegou a dar uma olhada nessa placa, onde o senhor é paraninfo da primeira turma de biologia. Primeira turma. E a primeira turma se formou em 68. Então, eu sou paraninfo deles, talvez seja pelo fato de que eu sempre, por ser biólogo, sempre defendi a biologia, né? E apesar de ser professor da medicina, mas eu dava também curso que eles estagiavam, alguns que quiseram estagiar na anatomia, tanto que viraram anatomista. Por exemplo, todos eles são biólogos, esses anatomistas, com um ou outro que era, tinha um dentista, 2 ou 3 dentistas, um médico, mas então, o pessoal da biologia tinha muita admiração por mim, sabe? Acho que era isso mesmo. E aí eu defendia sempre, né, os interesses da biologia, embora fosse professor da medicina. Sim. Mas não havia separação, era FCBBB, tá? Era tudo uma coisa só. Cada um fazia o seu curso, mas o nome da casa era o nome de todos, né? E eu fui paraninfo deles, foi muito interessante. Professor, e mais interessante ainda é que o senhor chega em 63 e em 68 já é paraninfo da turma. Pois é, em 60 eu tinha feito o doutorado. Eu acho que eu fui aqui teve 3, 4 doutorados naquele ano, eu fui o 4º. Mas eu acho que o que fez era o professor Zéza da veterinária, o Minoro, que era daqui da farmácia, e a Vilma. Mas me parece que a Vilma e o Minoro, eles trouxeram já de fora, porque eles já tinham uma certa experiência fora, vieram com as teses prontas. Eu acho que a minha tese foi a primeira de doutorado. O primeiro doutorado, não, eu sou o 3º. Entendi. Eu sou o 4º a fazer doutoramento aqui. 4º. Professor, o departamento de morfologia, ele vem a partir do departamento de anatomia? Não. Ele criou o departamento de morfologia, abrigava a anatomia, citologia e a histologia. Era departamento de morfologia. Perfeito. Depois que houve a divisão. Uma divisão que eu sinceramente não entendi porquê, nem sei. A divisão ocorreu com o senhor aqui ainda? Eu estava aqui, sim, claro. Tanto que eu fui chefe do departamento de anatomia. Mas eu também fui chefe da morfologia, eu acho, antes de dividir. Agora eu não lembro mais. Não, professor, então nós passamos por uma época que houve essa divisão. Mas era uma formação, sim, né? Sim, e hoje se fala inclusive o contrário. Se fala inclusive da fusão dos departamentos. Mas não tem a menor dúvida, com o meu total e integral apoio. Não há como se separar a morfologia da anatomia, a histologia, a biologia celular. Não tem como isso, não tem. Mas foi a vontade como diz o outro, se a vontade da nação, diga o povo que fica, como é que é isso? E percebe-se, por exemplo, que quando a gente faz o resgate da história, a gente percebe que a história se repete. Ah, sim. Né? Ou seja, de falar. Pois é. Então nós temos uma questão de resgatar também tudo que funcionou naquela época, não é? E essa fusão dos departamentos, a gente percebe que muitas vezes é até um gatilho econômico, né? Porque os departamentos eles não se mantêm com poucos docentes. E ao mesmo tempo, fazendo essa fusão, você tem departamentos mais, que eu posso dizer talvez, mais integrados, né? Com vários docentes, aí compondo um corpo docente maior. Exato. Com uma integração entre eles, não é, professor? Ah, sim. No momento que você se cruza nos corredores até, você está mantendo contato, vendo o que um faz, o que o outro está fazendo, né? Isso aí é... Professor, embora o senhor tenha já se aposentado há um tempo, eu percebo que o senhor é uma pessoa que lê bastante, né? Uma pessoa que está inteirada da situação que o nosso país vive. Ah, sim. E como reflexo da situação, sobretudo econômica, e por questões diversas que não vem ao caso a gente discutir, que envolve até uma boa parte da questão política,
por mais que está passando um ano político, inclusive bastante importante, isso reflete na política acadêmica. Né? Então nós temos uma reflexão importante da situação que vive o país dentro da nossa própria universidade. E que faz com que a universidade talvez tenha que fazer ginástica que outrora não tivesse sido feito. Como o senhor vê essa transição? E professor, já vou colocar mais um ingrediente na resposta do senhor. Como isso pode refletir na formação dos nossos alunos e na transformação desses meninos? Olha, eu vejo o seguinte, depois de ter estudado numa escola católica, ter passado por uma escola pública federal em Porto Alegre, uma escola pública estadual em São Paulo, de uma área essencialmente biomédica, vamos dizer assim, né? Veterinária, biologia, medicina e depois os outros cursos que vieram a posteriori. E agora, com os quase 20 anos ou mais, numa faculdade de Filosofia e Ciências de Marília, onde o primeiro curso de área biológica e médica é a fono, por isso que eu fui para lá, eu vejo que realmente não há, tirando algum pessoal lá da filosofia, enfim, né, uma integração sociopolítica, por assim dizer, entre a universidade e a comunidade. Nós tivemos, aqui eu me lembro, uma ocasião, um candidato a prefeito e que não se elegeu, que foi o professor Meira, que era da universidade, foi candidato a prefeito de Botucatu. Esse vínculo existe pouco, e se você observar bem, é na política nacional. Eu não sei quantos desses candidatos que estão por aí são pessoas vinculadas à universidade, mas vinculadas efetivamente, fazendo, formando e tal, né? Então, isso é não sei como seria isso nos outros países, mas aqui é como quem diz, eu fico aqui, você fica lá, e ponto final. Professor, e talvez essa deficiência dessa integração universidade e sociedade, que de fato deveria ser o nosso público fim, não é? Com a transformação dos nossos alunos, a formação de profissionais, talvez fosse inclusive uma questão de uma falta de maior empenho de projetos extensionistas, não é? Uma questão de extensão um pouco mais elaborada, não é isso? Apesar de que no caso aqui de Botucatu, há uma certa interação, veja bem, não digo integração, mas interação. Porque há muito pessoal que hoje está na universidade aqui em Botucatu, que são nativos, que nasceram aqui, né? Pertencem a essa cidade. E dos nossos funcionários também, quase todos eles, com raras exceções, estão vinculados e que têm orgulho de ser funcionários da nossa instituição. Então há uma integração. Mas politicamente eu não vejo essa integração. Não sei se as prefeituras aí se aproveitam do pessoal da universidade e vice-versa também para manter uma... E um ingrediente importante nessa discussão, não é, professor, é que a Unesp difere talvez das outras irmãs paulistas. Completamente. Ela vai até o aluno espalhado no estado de São Paulo. Não é? E nós não temos essa interface política sendo bem feita, talvez, dentro do nosso estado. Não é? Eu acho a Unesp um ponto, mas um gol de placa cometido pelo governo do estado de São Paulo. Eu digo cometido, porque provavelmente devia ter muita gente contra quando foi criada, né? Imagino. E olha aí o que deu, né? Eu sou um fã incondicional da Unesp, né? Conheço bem duas unidades, e conheço a USP, porque fui professor em São Paulo na pós-graduação, fui professor na graduação e pós-graduação em Bauru, da USP, e de Marília e aqui, quer dizer, então eu tenho uma visão bem grande dessa coisa, e considerando os meus orientados que andam por aí, né?
Ou seja, está munido de bons exemplos, para dizer e manter o brilho no olho e dizer, olha, eu tenho orgulho da Unesp. Aí eu tenho um tremendo orgulho, né? Inclusive eu lancei um livro há 2 anos, menos tempo, um livro de ficção. Suplentes de Deus? Suplentes de Deus, né? Não, vou falar de um nome de um político candidato a presidente, mas eu não sou político e não estou fazendo propaganda. E no lançamento do livro na Livraria Cultura, foram muitos dos meus ex-alunos aqui no lançamento lá. E também apareceu lá Marina Silva. Olha Como só. digo, não tem nada disso. Claro, não estou claro. fazendo propaganda da Marina Silva, não tenho candidato ainda, né? Então, quando eu disse que eu era da Unesp, ela disse, nossa, é uma grande universidade. Eu disse assim, eu não sei se eu chamei ela de professora ou de doutora, alguma coisa assim, digo assim, muito maior do que a senhora imagina. Professor, e essa dimensão a gente está aprendendo hoje a valorizar, olhando para o nosso resgate. Quando a gente olha para o resgate histórico do nosso instituto, a gente percebe do empenho de professores, não é? E o senhor teve uma importância muito grande, né? Eu tenho falado isso para os nossos entrevistados, para os nossos entrevistados de maneira burocrática de dizer, para os nossos colegas, né, que aqui estão, da importância, e foi até comentado com a professora Maria Aparecida Barbosa, ela disse, olha, nós trouxemos o bastão até aqui, agora o bastão está sendo dado para vocês, ou seja, para chegar até aqui, a corrida foi intensa, não é? A gente olha, professor, o senhor disse há pouco, né? Eu carreguei cimento quando eu fiz a quadra, eu arregacei as mangas, eu transformei pessoas que estavam ao meu redor, eu fiz o sonho acontecer. E por que não dizer, professor, a gente trabalha com sonhos de meninos que chegam aqui para se tornar profissionais, e por que não dizer, ter um certo valor da formação do caráter desses meninos, não é? Mas também tem uma questão de sonho do próprio Estado, de ter uma boa universidade, de formar os seus cidadãos. Sim, claro. Então nós não podemos esquecer que o que nós temos hoje, um instituto competitivo, seja ele no cenário educacional, seja ele no cenário científico, os dois estão intimamente ligados, não é? Não tem como a gente olhar para o nosso instituto hoje e não ter certeza e convicção do que foi. Hoje a gente traz um pouquinho, porque a história é bastante longa e do nosso tempo acaba privando a gente de uma conversa mais longa, mas hoje o privilégio de tê-lo conosco é algo que é motivo de comemoração. Hoje eu comemoro aqui com o senhor a possibilidade de olhar para o nosso instituto e dizer, olha, nós temos sim um instituto competitivo, mas que de fato partiu dessas mãos. Então assim, foram mãos que de fato construíram o alicerce desse instituto. Não é, professor? E nós temos aqui, talvez nós tivéssemos cometido alguma injustiça de deixar algum assunto pormenorizado, ou talvez não tivéssemos discutido. Nós temos aí mais alguns minutos que eu queria que o senhor levantasse esses pontos, caso de fato eles não tenham sido abordados, e que o senhor fizesse essas considerações finais. Bom, o que nós falamos aqui foram coisas assim, mais, vamos dizer, ocultando, de certa forma, as dificuldades que se apresentavam, mesmo pela integração até dos docentes. Que você sabe que sempre tem isso, né? Mas que não veio prejudicar de forma nenhuma o objetivo da grandeza disso, né? Mas tem que se considerar que isso foi feito no estado de São Paulo. Não sei se em outro estado brasileiro teria as condições, porque isso aqui é um negócio muito caro. Custa muito dinheiro isso, né? Para fazer. E o cuidado que eu acho que a universidade teve, com as exceções, na seleção do pessoal que veio aqui, que permaneceu aqui, né? Então hoje você tem uma competição para e passo com qualquer outra dessas universidades, né? Nem eles são melhores do que nós, nem nós melhores do que eles, não é? E a Unesp é um assunto, né, que eu ouço, às vezes eu ouço, esses dias mesmo ouvi uma crítica de um unespiano sobre um dos cursos que foram criados aqui no interior, em cidades menores aqui, né?
não teve dúvida, eu precisei me posicionar e dizer, olha, meu amigo, você devia ter chegado aqui em 1963, tá certo? Lá tem asfalto para chegar, aqui não tinha. Lá tem telefone, tem computador, tem tudo, tá certo aquilo lá. Espera um pouco, dê prazo, você vai ver o que vai acontecer. Mas o pessoal já é contra, né? Imagina fazer uma faculdade em determinado lugar ali, o que é isso, na Unesp, porque não... Você tem que dar né? Mas também procurar as pessoas certas. Sem né? dúvida. Professor, eu tenho certeza que a Unesp, quando fez o convite para que o senhor viesse para cá, fez o contato com a pessoa certa. Eu acho que eu tive sorte. Ou a Unesp teve sorte em ter Eu acho que eu tive mais sorte que a Unesp. Porque outra coisa, né? Você tem que lembrar, né? Que ao menos naquela época, o sonho de 20, nós tínhamos 22 estados naquela época, ou 23 no país, não me lembro. Mas digamos que tivéssemos 23. O sonho de 22 era ser paulista. Professor, muito obrigado pela disponibilidade. É um prazer em tê-lo conosco aqui hoje. E um privilégio saber que o senhor hoje confia essa universidade a jovens, a docentes que estão ali levando essa missão adiante. Imagina. E que serve para a gente como um exemplo, né, para que, olha, a gente pode fazer sim, a gente consegue exercer o papel da transformação, usando o senhor sobretudo como exemplo. Para que levemos essas informações adiante, para que levemos essa missão adiante. Trazer a universidade, a Unesp, como uma das melhores do país, foi uma missão difícil. E igualmente difícil é mantê-la na posição que ela se encontra. E quando nós olhamos para esse resgate histórico da universidade, a gente percebe a missão que nós temos nas mãos. Mas, viu, acho que a nossa conversa não permitiu chegar ali. Mas a data não está entrando mais, porque naturalmente o alemão interfere. Mas quando eu era presidente da Sociedade Brasileira de Anatomia, eu candidatei o Brasil para ser a sede do Congresso Internacional de Anatomia. E a eleição do local onde esse congresso se realizaria era em Londres, durante o congresso realizado em Londres. Havia 1.500 anatomistas do mundo inteiro. E eu candidatei o Brasil e fomos, acho que 5 brasileiros. E dos 5 tinha 3 que falavam muito bem inglês. Então, na apresentação das candidaturas, havia uma que era do Canadá, professor Lars Bejan, uma das maiores figuras da anatomia do mundo na época, e mais o da Finlândia, e o Brasil como candidato. E na hora que eu fui falar, e eu disse que eu era professor de uma universidade assim, que chamava Unesp, que eu era presidente da Sociedade Brasileira de Anatomia, cuja sede era São Paulo, na Escola Paulista, que era a sede da coisa. E que eu era de uma universidade chamada Unesp, mas eu não tinha como explicar aquilo. Então pedi licença ao presidente se eu podia pedir a um dos meus colegas brasileiros que estavam lá presentes, que falam melhor inglês, para explicar no meu lugar. Né? Então pedi para o professor Eros Era, porque foi o único que veio aqui a convite nosso, eu era professor de neuroanatomia lá em São Paulo, e tinha sido orientador do professor Isenil, também, o Isenil foi o meu assistente aqui. E aí o Eros já conhecia bem a Unesp. Né? Então o Eros fez uma baita propaganda lá da universidade, que era uma universidade grande e nova no interior de São Paulo e tal, mas que o congresso seria realizado no Rio de Janeiro, como foi. Na hora de voltar, eram 46 países. O Brasil fez 42. De lavada. De lavada. E para eles foi uma festa. E o congresso foi fenomenal no Rio de Janeiro. Primeiro e único, né?
Então, isso é o meu grande trunfo aí como presidente da sociedade. Embora eu tenha andado aí por esse mundo todo representando o Brasil nessa Parcombi, levando atrás o nome do IB e de Botucatu. Porque quando você vai, as pessoas, como é o seu nome? O nome é fulano de tal. Da onde ele vem? Você está compreendendo? Sim. Da onde ele é? Não, ele é da Unesp de Botucatu. Então ele está promovendo Botucatu. O nome dele já foi. O que vem atrás, quer dizer, quando você sai daqui para um lugar, você está arrastando a sua procedência. Quer dizer, você vai num congresso, tal lugar, fulano de tal, de Botucatu, da Unesp de Marília, de Bauru, Araraquara, etc. Deixa de ser anônimo, não está mais Exatamente, você anonimado. está levando isso tudo. Posição na conversa de hoje. Falou, gente. Então, hoje nós falamos com o professor Neiva Luiz Orzeto, do Departamento de Anatomia, um dos construtores desse nosso instituto, e como falado aqui no nosso bate-papo, foi um dos idealizadores do instituto ter esse nome que hoje se encontra. Agradeço então a atenção de todos e agradeço mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite.